O título da nossa mensagem é Evangelho, a única declaração que é poder de Deus para salvar. O texto é em Romanos, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 5. E o texto diz assim: Eu, Paulo, escrevo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem, nasceu da linhagem do rei Davi e, quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome. Meus queridos irmãos, em todo o mundo, sejam entre pessoas ou entre nações, é institucionalizado muitos tratados. E todos esses tratados têm o fim de estabelecerem direitos e também deveres. E evidentemente para ambas as partes. E esses direitos e deveres são estabelecidos para assegurar os benefícios resultantes do seu pleno cumprimento e também informar a estes as sanções, as penas, os castigos consequentes das decorrências quando ocorrer algum tipo de violação, quando ocorrer algum tipo de descumprimento daquilo que foi disposto neste tratado. E, entretanto, muitos são os tratados que existem e que já existiram, tratados esses que foram mal elaborados, que foram mal fundamentados. E o que é que acontece quando isso ocorre? Eles precisam depois serem aditados ou então reformados. E visto que eles não conseguem, do jeito que está, do jeito que foram feitos originariamente, eles não vão conseguir atender aos objetivos para os quais eles foram escritos, elaborados, ou seja, eles deixam de ser eficazes, justos e também legais. E a carta aos Romanos, ela poderia ser acrescentada, muitos dizem assim, como o quinto evangelho. Nós temos 4, e esse seria o quinto. O nosso querido F.F. Bruce, ele chama essa carta aos Romanos de o Evangelho segundo Paulo. Esta carta passa a ser muito mais que uma carta somente à igreja de Roma. Na verdade, ela é uma ratificação, ou seja, ela é uma confirmação, ela é uma sustentação do Evangelho da graça, como também por esta carta, o Evangelho, ele é plenamente exposto. Esta carta ela é considerada um resumo teológico de todo o Novo Testamento. E com certeza, esta carta é a mais importante de todas as cartas do Novo Testamento, e eu quero enfatizar que eu não estou desvalorizando e nem tirando o valor das demais cartas. Nós podemos aqui afirmar que a carta aos Romanos, ela é como começamos a falar sobre tratado, ela é um tratado teológico. Porém, não é um tratado teológico
como qualquer outro tipo de tratado. Pois esse tratado, a carta aos Romanos, ela pouco importa o tempo que estejamos vivendo. Pouco importa o tempo que já decorreu desde que foi escrito, desde que ela foi elaborada, desde a sua formulação. Não importa. Nunca precisou e nunca vai precisar essa carta ser reformulada, ser aditada, ou mesmo, como um sugere, ser reformada. Romanos, ela continua sendo completamente eficaz, porque aqui é a palavra de Deus, então ela continua sendo justa e verdadeira. E esta carta cumpre e atende o fim da sua existência. E o fim da existência desta carta é proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os que foram comprados por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue, nós já sabemos isso, nós todos que assim fomos comprados por esse precioso sangue, nós somos de agora em diante servos de Cristo. E por assim nos intitularmos servos de Cristo, nós devemos, evidentemente, servir a Cristo. E eu acredito que todos nós, temos aqui no coração o entendimento de quão honroso, quão prazeroso é ser servo de Jesus. Eu acredito que todos nós temos esse sentimento. Contudo, nós precisamos nos lembrar que só é servo aquele que serve. Eu não posso ser servo se eu não sirvo. Porque quem não serve para ser servo. Mas todos aqueles que de fato pela fé foram comprados pelo sangue expiatório de Cristo, estes são servos de Deus, e são porque eles servem e servem em obediência. Sendo assim, servo é um título dado a todo aquele que verdadeiramente é um cristão. Em Atos do Apóstolo, no capítulo 26, do versículo 15 ao 18, o texto em Atos diz assim: quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrei no futuro, e eu o livrarei, tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios, para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Então, o servo é um título dado a todo aquele que verdadeiramente é cristão. O apóstolo Paulo era um servo, mas era apóstolo. Porém, apóstolo é um termo e um título específico, e somente aqueles
que de forma presencial foram chamados por Jesus e também testemunharam a sua ressurreição. De outra forma, esse não pode ser apóstolo. Certa vez, em algumas de suas declarações, o nosso irmão João Calvino, ele disse assim: Paulo é servo de Jesus Cristo, como a maioria, e apóstolo por vocação de Deus, e não por atrevida usurpação. Portanto, aqueles que hoje se auto-intitulam apóstolos, assim fazem contrariamente o que a palavra de Deus afirma. Fazem por pura usurpação. Ou seja, eles tomam para si o que não lhes pertence, o que não lhes foi dado. E assim eles agem por presunção, por vaidade e por torpe ganância, a fim de seus próprios interesses e egoístas desejos. Portanto, a carta aos Romanos é sim um fabuloso resumo teológico, é um compêndio. O compêndio é um resumo. E exatamente do Novo Testamento. E não resta dúvida que é uma plena exposição, e como já falei, e uma plena ratificação, certificando com relação ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Onde por meio desta carta, eu quero nessa noite, junto com vocês, relacionar aqui 5 fundamentos acerca do Evangelho da Graça, que declara ser o poder de Deus para salvar. E o primeiro fundamento é o seguinte: o primeiro fundamento é que o Evangelho tem uma única origem. Uma única e bastante origem. Versículo 1 diz: Eu, Paulo, escrevo de Cristo Jesus, chamando para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Embora Paulo tenha sido um apóstolo muito dedicado, ter escrito, de fato, a maior parte das cartas do Novo Testamento, no entanto, Paulo, quando afirma ser ele separado para o Evangelho de Deus, ele quer aqui deixar totalmente claro e compreensivo que ele, Paulo, ele é simplesmente um mensageiro do Evangelho. E em hipótese alguma, a origem e a fonte dele, do Evangelho. Assim, Paulo coloca-se como a ferramenta de divulgação e proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Visto que, queridos, a sua origem, a origem do Evangelho e fonte dele é Deus e nada além do que Deus. Paulo apenas transmite, Paulo apenas conduz, Paulo apenas comunica o Evangelho. Ele jamais foi ou será o criador da mensagem poderosa do Evangelho. E é sempre isso que temos como pregadores, ter isso incutido em nossa mente. Que a palavra é de Deus, não é nossa. E o que tem que falar é a palavra, e não nós obrigarmos a palavra a falar o que ela não fala, o que ela não diz. Lá em Gálatas, Paulo no capítulo 1, versículos 6 ao 8, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 8, diz assim, Paulo escrevendo aos Gálatas, diz: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Então, estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. E o pastor John Stott disse que os apóstolos
eles não inventaram o Evangelho. Antes, o Evangelho foi revelado a eles e confiado por Deus. Porém, devido às pretensões presunçosas, devido às vaidades e vanglórias humanas, existem por aí muitos evangelhos inventados e criados por homens. E por assim serem, eles também distorcem o que é de fato o verdadeiro evangelho. São falsos evangelhos que têm levado muitas pessoas a uma caminhada cristã superficial e totalmente equivocada. Estes falsos evangelhos, quando proclamados, ao invés de resultar na transformação de seres humanos em seguidores de Cristo, culminam em seguidores de religiões e seitas, totalmente contaminados por doutrinas sujas, falsas e ilegítimas. Doutrinas idealizadas e criadas por homens. E, portanto, isso é maldição para quem prega e para quem escuta, para quem dá ouvidos. A pessoa não pode ser abençoada por uma palavra que não é a palavra de Deus. No entanto, o Evangelho de Cristo tem tão somente sua fonte e origem em Deus, é a boa nova de Deus para o mundo caído e o mundo perdido. Evangelizar, preste bem, todos nós que queremos agora no carnaval evangelizar. Evangelizar sem a convicção de Deus como única, bastante e verdadeira fonte de origem, torna-se ineficaz e ilegítimo, e dessa forma esta evangelização perde toda a sua essência, ela perde o propósito, ela perde a motivação e ela perde o poder. O verdadeiro evangelho, aquele originado e criado por Deus, ele tem o objetivo de proclamar a grandiosa, nobre e majestosa vitória do Filho de Deus. E tudo isso, queridos, a fim de culminar na alforria, na libertação do ser humano de sua escravidão do pecado, e isso através da fé neste Cristo que é vencedor. Portanto, o Evangelho, que é poder de Deus para salvar, ele tem como fonte e como origem tão somente o próprio Deus. O segundo fundamento é que o Evangelho é uma promessa muito antiga. Ela vem de lá de trás. Ela não é promessa de agora. O versículo 2 diz: Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas por meio de seus profetas. O Evangelho de Cristo foi criado na eternidade no coração de Deus. Foi criado por Ele próprio. E também por Ele próprio anunciado e apregoado na história. Foi prometido no Antigo Testamento pelos profetas. Foi simbolicamente representado lá nos sacrifícios e holocaustos das cerimônias judaicas, mas foi plenamente consumado no Novo Testamento na pessoa do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo do 3 e o 4 diz assim: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. O que nós vamos celebrar nesta noite, após essa palavra, é a consumação desse Evangelho. É o Cristo que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia e vive está.
O evangelho, queridos, não é algo inventado depois. O evangelho não é algo inventado porque o primeiro projeto e plano de Deus deu com os burros na água. O projeto de salvação que Deus criou desde a eternidade, lá na prancheta do seu coração, que foi anunciado antecipadamente por promessa pelos seus profetas, esse evangelho não sofreu qualquer modificação devido a algum tipo de contratempo, mas muito o contrário. Assim como ele fora prometido lá atrás, ele se cumpriu. Portanto, meus irmãos, Paulo, como dito por ele próprio, ele é o mensageiro do evangelho e o anuncia como foi prometido pelos profetas no Antigo Testamento e revelado aos apóstolos no Novo Testamento. Nosso irmão Agostinho, ele diz o seguinte com relação a isso: o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está revelado no Novo. Queridos, o Messias pré-anunciado no Antigo Testamento é o Cristo ressurreto no Novo Testamento. Tudo que nós venhamos pregar no Antigo Testamento tem que terminar na cruz. Tem que apontar para a cruz. Infelizmente, eles já estão mais hábeis hoje. Os falsos profetas, os hereges. Mas anteriormente eles usavam muito mais o Antigo Testamento, que era muito mais fácil de ludibriar as pessoas, a falar de coisas que a palavra não fala, a apontar coisas que a palavra não aponta. Hoje eles estão mais espertos. E o coração dos homens mais duro. E quanto mais duro, mais fácil de enganar. Quanto mais um coração duro, desobediente, é mais fácil ser enganado por falsas promessas, por mentiras. Porque esses corações duros só querem escutar aquilo que lhe apraz escutar. Ele não quer, esses corações duros não querem ser confrontados. Paulo é um mensageiro do evangelho. E Paulo anuncia esse evangelho porque ele acredita na suficiência, na exatidão, na inerrância e na infabilidade das escrituras sagradas, da palavra de Deus. É por isso que a gente não tem que inventar moda. É pregar o evangelho e pronto. É dar o remédio na boca. Se quiser engolir e ser sarado, amém. Se vai cuspir, amém também. Aí eu não gosto de ouvir isso. Eu prefiro ir para uma igreja que o culto é mais assim. Eu prefiro ir para uma igreja onde a palavra é mais daquele jeito. Eu prefiro ir para a igreja que consola mais meu coração, mediante as minhas vontades que eu desejo fazer. Paulo anuncia porque acredita nesse evangelho. Paulo prega o evangelho porque ele sabe que só esse evangelho é poder de Deus para salvar. Paulo, ele rejeita contundentemente outro evangelho que não seja o pré-anunciado, o evangelho prometido pelos profetas e revelado pelos apóstolos. Ele refuta, ele rebate tudo que for estranho às escrituras sagradas. Ele não aceita, ele despreza de forma contundente também qualquer coisa que queiram introduzir e acrescentar ou tirar e diminuir a santa palavra de Deus.
Ele não aceita. Se a palavra de Deus diz que isso é pecado e pronto. Se a palavra de Deus diz que isso não pode e pronto. Não tem mais e nem menos. Não existe uma palavra de Deus mais ou menos. Dentro de um júri, dentro de uma ação judicial, existem as famosas jurisprudências. O que é jurisprudência? É que alguém está sendo acusado de um crime, foi julgado anteriormente no julgamento, e a pessoa encontrou ali uma brecha na lei. E dentro dessa brecha da lei, o juiz entendeu que aquela pessoa não cometeu assim com tanto dolo, ou que não é bem assim como a lei diz que é. E então ele o que é que faz? Ele escreve o que ele acha, o juiz, o que ele entende, e dá a sentença: absolvido, vá-se embora. Na palavra de Deus não tem brecha. Na palavra de Deus não tem jurisprudência. Não tem. Na palavra de Deus não tem achismo. Não tem o que eu acho ou o que você acha. Tem o que Deus tem certeza. Dessa forma, meus irmãos, o Evangelho, que é a declaração do poder de Deus para a salvação de todo ser humano que nele crê, é um Evangelho imutável. Ninguém muda. Ninguém. E nunca vão mudar. A palavra de Deus é aquela que foi anunciada anteriormente e será sempre o que depois fora revelado. A palavra de Deus é a mesma ontem. A palavra de Deus é a mesma hoje. E a palavra de Deus será a mesma eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe. Terceiro fundamento. Terceiro fundamento é que o Evangelho tem como conteúdo o Senhor Jesus Cristo. O versículo 3 e 4 diz: elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho, ele tem como ponto cerne, como ponto principal, ele tem no seu miolo, no seu âmago, o Senhor Jesus Cristo. O pastor John Stott, ele de forma muito correta, ele diz que as boas novas de Deus é Jesus. Portanto, se Jesus não for a essência, se Jesus não for o centro do Evangelho, se nos afastarmos dele, o mínimo que seja, significa que estaremos nos distanciando do próprio Evangelho. Não podemos falar de cristianismo sem Cristo. Não tem como. Sendo Jesus a essência, sendo Jesus a essência e o pleno conteúdo do Evangelho, nada mais além de Cristo se fez necessário
para que o evangelho seja o que na verdade ele é. Jesus é o autor, o ator e o autor principal da história da salvação, criada por Deus para o ser humano. Todos os bônus, todo o louvor e toda a glória deve ser dada único e exclusivamente a Jesus. Bem sabemos que na antiguidade Deus usou seus profetas escolhidos e escolhidos por Ele mesmo, de forma plenamente soberana, e isso para anunciar a promessa deste evangelho. A promessa de quem? Do Messias. A promessa do enviado de Deus. E podemos citar entre eles nosso irmão patriarca Abraão, Moisés e Isaías. No Novo Testamento vimos então a consumação e cumprimento destas promessas na pessoa de Jesus Cristo. E no processo de consumação e cumprimento do Evangelho de Deus prometido no passado, Deus então usou tantos outros que mais uma vez soberanamente os escolheu para estes fazerem parte da história do projeto de salvação do ser humano pecador. Entre estes podemos citar aí o nosso irmão João Batista, a voz que clama no deserto. Podemos falar aqui de Maria, a mulher virgem escolhida para ser mãe do Messias prometido. Podemos olhar para Paulo, o apóstolo dos gentios. Contudo, meus irmãos, Jesus, como o Filho de Deus, ele é infinitamente mais do que Abraão, mais do que Moisés, mais do que Isaías, mais do que João Batista, mais do que Maria, mais do que Paulo e qualquer outro profeta e apóstolo. Afinal, Jesus, ele é a plenitude. Ele é a total grandeza de Deus. É Jesus Cristo. Jesus é a plena essência e origem do Evangelho. O Evangelho, ele revela a Cristo, o Filho de Deus, que amou a todos de tal maneira que deu seu único Filho para morrer por todo aquele que nele crê. E assim esse não venha perecer, não venha morrer, mas viva eternamente. Muitos, pela escolha soberana de Deus, foram participantes da pré-anunciação do Evangelho. Outros foram escolhidos da mesma forma, mas já agora para anunciar o Evangelho que lhe fora revelado. Contudo, Jesus é a revelação do Evangelho. Só há Evangelho se a obra salvífica de Deus for consumada. Quem consumou esta obra foi Jesus. Sem a morte de Jesus e sua ressurreição, não pode existir evangelho, não há salvação. E por quê? Porque somente Jesus, somente Ele foi quem morreu na cruz por nós e ressuscitou. A honra, o louvor, o poder e a glória sejam a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muitos foram participantes deste projeto maravilhoso de salvação do pecador. Mas estes só poderiam se sentir imerecedores de tanta honra e não se vangloriarem disso, mas sentir-se imerecedor de ser partícipe, de ser instrumento de salvação na vida de outros. Isso é um privilégio imerecido. Nós não merecemos. E devíamos ansiar muito sermos esse instrumento de salvação na vida dos outros. A pergunta é: nós temos sido esse instrumento?
Nós temos sido essa boca de Deus na vida das pessoas. Abraão, Moisés, Josué, Isaías, Davi, José, Maria, Pedro, Paulo, entre muitos outros, foram homens e mulheres de Deus, servos. Contudo, só Jesus foi quem morreu na cruz como justo. Outro evangelho, diferente desse, nada poderá fazer pelo pecador, exceto enganá-lo e condená-lo ainda mais. Quarto fundamento. O evangelho não é para um povo específico. Romanos capítulo 5 diz: por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. Meus queridos, o evangelho de Deus, ele tem como objetivo alcançar todos os tipos e raças de povos. Todos. O evangelho tem abrangência universal. Ele é pregado a todos. O povo judeu, Henrique, tinha uma ideia totalmente equivocada. E assim acreditavam que o Messias, ele viria e veio somente para o seu povo. Só para o seu povo. No entanto, o evangelho que tem sua origem no coração de Deus, do Deus eterno, que é uma promessa revelada e consumada, e que tem como essência e conteúdo o Senhor Jesus, ele destina-se, tem por alvo todos os povos e todas as nações, qualquer pessoa. Portanto, Deus não faz diferença, ele não faz acepção de pessoas. E ele deixa mais do que claro em sua palavra sobre isso. Quando ele, na conversa com Nicodemos, ele diz sobre a grandeza do seu amor, que chega ao ponto de amar todo mundo, como ele fala em João 3,16. Como também diz em sua carta, na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 4, quando lá diz que Deus quer que todos se salvem e alcancem o conhecimento da verdade. Podemos sim dizer que o evangelho é universal, que ele deve chegar a atingir a todos os povos e nações, que ele deve ser pregado a todo ser humano, independente da raça, cor, nível social, grau de intelecto ou preferência sexual. Ele deve ser pregado, ele deve ser anunciado. Em suma, queridos, em resumo, seja quem for, contudo, não podemos afirmar que o evangelho é universal. Contudo, podemos afirmar que o evangelho é universal, mas isso está completamente equivocado quando dizemos que o evangelho é universalista. Ele salva todo mundo. Não. O evangelho só salva aqueles que creem. Agora precisamos tirar da nossa mente isso, que o evangelho é só para a gente. Os judeus achavam que as promessas de Deus eram só para o seu próprio povo. Não era para anunciar aos gentios. Às vezes a igreja passa a agir conforme o judeu. Recebem a graça de Deus, recebem o evangelho, são salvos para o evangelho e colocam no bolso achando que é dele. E quem está lá fora, que vá para o inferno. Quer prender o evangelho dentro de 4 paredes. E quando sai das 4 paredes, lá fora não anuncia a ninguém.
O nome disso é egoísmo. E egoísmo é algo que não pode haver no vocabulário de um cristão. Porque o cristão, ele foi amado sem merecer. O cristão, ele foi perdoado pelos seus pecados sem merecer. O cristão foi absolvido dos seus pecados sem merecer. O cristão, ele escapou do inferno sem merecer. Ele não fez nada por tudo isso. E também ele não quer fazer nada para ninguém. É uma coisa um tanto ilógica. É uma coisa que sai completamente dos propósitos de Deus que Ele tem para a sua igreja. Então, o evangelho tem que ser pregado a todos. Seja quem for. Seja o pior dos piores pecadores. Ao mais honesto e moral que possa ser esse homem ou essa mulher. Mas deve ser pregado. E o instrumento desse evangelho somos nós, aqueles que fomos salvos por este evangelho que é poder de Deus. Agora, não podemos dizer que o evangelho salva todo mundo. Ele só salva aqueles que creem. Nem todo mundo está salvo. E nem todo mundo se salvará. Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Deus quer que todos se salvem, porém é preciso que antes conheçam a verdade e creiam nessa verdade que é o evangelho. Deus amou todos de sobremaneira, e por isso Ele deu seu Filho para a salvação do pecador. No entanto, o pecador que em Jesus, a revelação deste evangelho, venha crer. O evangelho é poder de Deus para salvar. Contudo, para salvar somente aquele que crê. O evangelho não é para um povo específico. Mas para todos os povos, sem distinção, sem diferença. Porém, não todos os povos, sem exceção. E a exceção será somente a todos aqueles, repito, que creem. E o quinto e último fundamento diz assim: o quinto fundamento é que o evangelho tem finalidade quando salva. Ele tem propósito. Ele tem objetivo. Ele não salva por salvar. Versículo 5 vai dizer: por meio deste recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele. E aí diz: e lhe obedecer, em honra de seu nome. A Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando alguém afirmar crer no Senhor Jesus Cristo, tendo convicção que Ele é o Filho de Deus, o enviado para absolvê-lo da condenação do seu pecado, passando assim por diante a professar a fé em Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, isso irá pressupor, isso vai implicar, isso vai querer dizer que o resultado é que a fé que esta pessoa confessa e professa será daí em diante provada, testemunhada por meio de sua obediência. O apóstolo João diz: quem ama a Deus, obedece.
Quem não obedece é porque não ama. Pastor William Hendrickson, ele afirma que a obediência tem fundamento e está baseada na fé. E dela, da fé, emana e provém. A obediência e fé são gêmeas, idênticas e inseparáveis. Elas andam juntas. Uma não pode existir sem a outra. Se eu não tenho fé, eu não obedeço. Se eu não obedeço, é porque eu não tenho fé. É absurdamente contrastante. É algo inconcebível. Alguém que é senhor de outro, contudo não tem um domínio e comando deste que afirma reconhecer o seu senhorio e sua autoridade. Jesus é meu Senhor. Mas Jesus não tem domínio sobre minha vida, porque eu faço o que eu quero e eu não faço o que Ele quer. Eu não me submeto à sua autoridade. Eu oro a Ele, eu falo com Ele, eu digo isso a Ele, eu louvo a Ele. Eu não o obedeço. Como é que Ele pode ser meu Senhor dessa forma? A atitude de acreditar, a atitude de confiar, de crer e ter fé em Deus, queridos, vai culminar em submissão a Ele. A obediência a Deus é a sujeição totalmente voluntária. Não é por pressão, não. Não é por pressão. Você imagina Deus, o onipresente, o onisciente Deus, aquele que está presente aonde eu estiver, aquele que é onisciente, que sabe e discerne todos os meus pensamentos. Ele sabe tudo. Ele sabe das minhas vontades interior, no meu ser interior. Ele sabe tudo. Nada fica oculto a Ele. Imagine eu estar fazendo alguma coisa por pura obrigação. Imagine eu como cristão fazendo alguma coisa porque o meu pastor disse que era para eu fazer. E eu faço por atenção ao meu pastor. E com toda certeza eu vou fazer até certo limite, daqui a pouco eu não faço mais. E quando eu faço essas coisas por obrigação, será que nós pensamos que isso vai agradar o coração de papai lá do céu? A gente engana o papai da terra. Não tem aquela época, aquele momento assim que o filho fica bem bonzinho para o papai? Papai não pede nada, o cara já chega. No dia de sair do colégio, já acorda cedo, sozinho, 5 horas da manhã já está vestido. A aula ainda é de 7 horas. Já está pronto. E vai fazendo essa um monte de coisa. O papai da terra se engana com isso. Agora a coisa vai. Não, eu vou tirar umas notinhas melhor, porque senão o meu celular não sai. Eu vou tirar agora umas notinhas melhor, deixa o meu celular. Quando o meu celular sair, eu volto ao mesmo modus operandi 8. Vagabundo, vadiando e sem estudar. O que já está em pecado porque não está honrando pai e mãe. Aí eu tiro a notinha boa. Aí ganho o celular. Aí depois volto. A gente engana o papai da terra. Papai do céu não engana, não. Não engana.
Agora isso eu estou falando do filho e de nós também como filhos. E filhos do Pai eterno, aquele que sabe todas as coisas. Que precisamos fazer as coisas a Ele por amor. Precisamos fazer Ele por amor grato. Precisamos nos sujeitar à obediência a Ele, porque de fato esse Evangelho veio nas nossas vidas. E como o poder de Deus nos salvou, nos fez nova criatura. Paulo diz, é claro aqui quando Paulo fala. Chamar os gentios. Tem algum judeu aqui, não? Gentil, tem quantos? Todo mundo. Fomos chamados à salvação, somos salvos? Amém? Paulo diz, somos chamados à salvação para obedecer e honrar o nome daquele que nos salvou. O Evangelho, quando vem e salva, ele tem propósito. Não é para a gente viver do jeito que quer, não é para a gente fazer o que a gente bem entende, mas é para nós nos submetermos à vontade daquele que nos salvou. Outra forma, é porque essa fé a gente não tem. Porque a gente não obedece. Ministério de Louvor, por favor. A obediência, ela tem que ser voluntária. O andar com Cristo tem que ser uma caminhada leve para a gente. E não pesada. O tempo do peso acabou. Afinal, fomos perdoados. De nós foram tirados toda a culpa. Fomos justificados pelo sangue precioso de Jesus. Não tem mais peso, não tem mais sobrecarga, não tem mais opressão. Quando o Evangelho é pregado, Deus espera que por meio da fé, o pecador responda ao chamado para a salvação e agora ande por meio de uma vida de obediência. Contudo, quando o Evangelho é pregado e o pecador rejeita acreditar e confiar na única forma que tem para ser salvo, escute bem, isso é muito sério. Quando o Evangelho é pregado e o pecador rejeita acreditar e confiar na única forma que tem para ser salvo, que é Jesus. E só quem crê em Jesus é aquele que obedece. Quando eu vivo numa vida de obstinada desobediência, de teimosa obediência, de quanto mais obediência, ou seja, eu vivo na desobediência, melhor dizendo, é sinal que essa fé não existe, é sinal que eu rejeitei acreditar, eu rejeitei confiar na única e bastante suficiente forma de ser salvo. Se há uma desobediência terrível, esta é uma. E sabe por quê? Porque não há perdão para essa desobediência. Não há.
das minhas desobediências, dos meus pecados, é exatamente aquele que eu não creio. Como pode ter salvação na minha vida desse jeito? Não pode. Eu não acredito naquele que pode me salvar. Há muita gente que diz que acredita. Há muita gente que diz que não, Jesus é meu Salvador. Mas só da boca para fora. É só blá, 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 blá. Jesus é o Rei. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Eu acredito nisso. Mas não se submete a Ele. Como pode? Não se submete ao único que pode perdoá-lo. Não há salvação. É um pecado sem perdão. E é um pecado sem perdão, porque quem pode perdoar, através da minha vida, eu digo que não creio, ainda que com a boca eu fale que creia. Talvez alguns digam, isso é forte, mas é verdade. Talvez nem ligue. Ontem lá em Campina Grande, chegou um senhor para falar comigo e tal, aí falou, eu disse, mas só Jesus pode me julgar. Se você não tem medo disso, não. Você não tem medo desse dia, não. Do dia em que você estará diante dele. E ele agora não virá como Salvador, ele virá como juiz. E ele vai julgar a sua vida. Você não teme por isso, não. O justo juiz, aquele que não tem pecado, vir julgará a sua vida. Você não teme isso, não. E eu finalizo essa mensagem fazendo menção aqui a uma citação de John Stott, quando ele diz: a boa nova é o Evangelho de Deus, sobre Cristo, segundo as Escrituras, para todas as nações, para a obediência por fé. E por causa de quê? Do nome, o nome de Cristo. A boa nova é o Evangelho de Deus sobre Cristo, segundo as Escrituras, para todas as nações. Com que propósito? Para a obediência por meio da fé. Por causa de quem? Por amor grato a Jesus Cristo, o Filho de Deus. A pergunta que eu deixo: você crê que o Evangelho, você crê convictamente que este Evangelho é a declaração do poder de Deus para salvar? Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia das nossas vidas e nos abençoe com sua